conversa em prol da restauração da mulher pega em flagrante adultério. O que nós percebemos sempre, meus irmãos, é esse ideal de Deus. O ideal de Deus é sempre restaurar, restaurar, restaurar. Deus quer restaurar o pecador que está no mundo sem Cristo e sem salvação, para trazê-lo à salvação. E Deus quer restaurar os crentes, muitas vezes, de um estado de apatia, de uma inanição espiritual. Deus sempre está procurando restaurar, agindo com o seu poder, com a sua misericórdia, com a sua bondade, para restaurar. Por isso, meus irmãos, um dos temas mais lindos e fascinantes da palavra de Deus é o que versa sobre a bondade e a misericórdia de Deus. E o que nos alegra é exatamente isso. Porque ai de nós se não fosse a bondade e a misericórdia de Deus. Nós temos consciência que a nossa salvação é mérito de Jesus Cristo, e que nós, a única coisa que tem de nós isso é o desejo de ser salvo. Porque se não fosse a misericórdia de Deus em Cristo Jesus, nenhuma carne se salvaria. Mas Deus, por esse desejo de restaurar o pecador, trazê-lo de volta assim, colocá-lo na glória, Deus usa sempre da sua misericórdia e da sua bondade. Repleta de afirmações e declarações referentes à bondade e à misericórdia de Deus. Deus é bondoso e misericordioso, e nós temos na nossa vida a confirmação desta afirmação bíblica. A exemplo, citamos aqui algumas afirmações bíblicas sobre esse tema. Em Êxodo 26, Deus declara que usa de misericórdia para com milhares dos que o amam e guardam os seus mandamentos. Êxodo capítulo 20, verso 6. E diz o texto: e uso de misericórdia com milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. No livro de Jó, em Jó capítulo 10, verso 12, diz ali o texto: Jó, ao meio do sofrimento e dores, porém com toda a fé, ele declara: vida e misericórdia nos tem concedido, e a tua providência me tem conservado o espírito. Vida e misericórdia, diz Jó, Deus nos tem concedido. Então sempre a palavra de Deus mostra para nós a misericórdia e a bondade do Senhor. Também, meus irmãos, quando nós vamos lá para os Salmos 23, 6, nós estamos pegando alguns poucos versículos, porque são centenas e centenas de versículos da palavra de Deus que falam sobre a bondade e a misericórdia do Senhor. Salmo 23, 6 diz: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Graças ao nosso Deus, que esta misericórdia, esta bondade do Senhor está conosco todos os dias, e por isso nós podemos afirmar também, como salmista, que nós habitaremos na casa do Senhor por longos dias. Ainda o salmista declara do Senhor no Salmo 98, verso 3, ele diz: lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todas as fidelidades da terra virão à salvação do nosso Deus. Deus é misericordioso, Deus é bondoso. E no Salmos 27, 13, diz o texto lá: creio que hei de ver a bondade do Senhor na terra dos viventes. Então aqui o salmista Davi fazendo um ato profético, creio que hei de ver a bondade do Senhor na terra dos viventes. Meus irmãos, esta é uma profecia salmodiana que se cumpriu através da bondade e da misericórdia de Deus, manifestas em Cristo Jesus nosso Senhor, e notamos sendo realizada neste episódio da história bíblica da mulher denominada mulher
prosperar. Então aqui nós podemos fazer um coro como salmista: creio que hei de ver a bondade do Senhor na terra dos viventes. E nós vivemos cultivando isso, meus irmãos, dia a dia, vendo a bondade de Deus, vendo que muitas vezes nós não merecemos a bondade e a misericórdia de Deus, mas Deus é bondoso e misericordioso para conosco. Vemos que pessoas que blasfemam contra Deus, se levantam contra Deus, que nada merecem da parte de Deus, e Deus coloca para ela a sua bondade, a sua misericórdia em Jesus Cristo, nosso Senhor. E nesse episódio que nós temos diante de nós, neste flagrante adultério, nós vamos ver também a ação divina, a ação desta bondade e dessa misericórdia de Deus através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso, meus irmãos, nós achamos por bem falar, baseados em João 8:11, sobre a bondade e a misericórdia de Deus em Cristo Jesus, manifestas em prol da restauração da mulher pega em flagrante adultério. Então, amados, a bondade e a misericórdia de Deus em Cristo Jesus se manifestaram na restauração da mulher pega em flagrante adultério, primeiramente na decisão do Senhor Jesus em deixar o Monte das Oliveiras e vir para o templo de Jerusalém. Nós cremos sempre, meus irmãos, na ação do Espírito Santo, e nós muito mais hoje devemos até orar ao Espírito Santo, porque nós estamos na dispensação do Espírito, e o Espírito de Deus atua sempre. Jesus estava no Monte das Oliveiras, tinha acabado o discurso que nós lemos aqui na leitura dominical, o discurso lá na cidade de Jerusalém, na grande festa, no último dia da grande festa, e terminando a grande festa, os sacerdotes, escribas, fariseus foram para suas casas, e Jesus com seus apóstolos foram para o Monte das Oliveiras, e Jesus estava. Mas no outro dia Jesus foi tocado em deixar o Monte das Oliveiras, porque quando Jesus ia para os Montes das Oliveiras, ele ia lá para instruir os seus apóstolos, para discipulá-los, para fazê-los mais fortes. E ele poderia ter ficado naquele ambiente aconchegante do Jardim das Oliveiras, ao Monte das Oliveiras, ali onde ele costumava ir para ter aquela comunhão profunda com os apóstolos. Ele estava lá, mas ele foi tocado pelo Espírito Santo, e nós vemos que esse toque foi exatamente a ação da bondade e da misericórdia de Deus a favor daquela mulher que ia estar diante do Senhor, colocada ali por um ato, diríamos até de certa maneira desonesto. Então, na decisão do Senhor Jesus em deixar o Monte das Oliveiras e vir para o templo em Jerusalém, o texto nos diz: mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras pela manhã cedo, voltou ao templo, e todo o povo vinha ter com ele, e Jesus sentado nos ensinava. Jesus deixou aquele ensino restrito para com os apóstolos, naquele ambiente do Jardim das Oliveiras, veio para o templo de Jerusalém, e ali o povo se acercou dele e continuou ensinando, enquanto o inimigo preparava uma cilada para Jesus. Mas o Espírito de Deus sabia tudo. Então o Espírito de Deus, que a tudo sonda, já conhecia a trama dos escribas e dos fariseus para envolver o Senhor Jesus numa cilada. E como esse Espírito era o Espírito do próprio Senhor, ele decidiu deixar a quietude do Monte das Oliveiras e vir para o templo de Jerusalém, como dissemos, pois o seu Espírito sabia que uma pessoa iria necessitar do socorro, da bondade e da misericórdia de Deus, que nele se manifestava. Então deixou o Monte das Oliveiras, veio para o templo, e como não pretendia deixar o tempo ocioso, meus irmãos, até que os falsos religiosos se manifestassem para levá-lo àquela cilada que eles prepararam, ele ensinava o povo que o rodearam no pátio externo do templo, onde o piso era de chão batido. Então nós sabemos que o templo tinha o santo lugar, o santíssimo lugar,
tinha o pátio externo e tinha o pátio dos gentios. E era nesse pátio dos gentios, o pátio maior, que Jesus estava. Era um lugar de chão, de terra, e Jesus ensinava o povo, todo o povo, porque no templo só podiam entrar os judeus, só podiam entrar aqueles que eram realmente da linhagem judaica. O gentio não podia entrar. E Jesus, quando ensinava judeu, ensinava sacerdote, ensinava pessoas do povo, estrangeiros. O Senhor ensinava a todos. E lá no pátio, enquanto Satanás estava tramando uma cilada contra o Senhor Jesus, ele estava preparando o povo. Uma bondade e a misericórdia de Deus em Cristo Jesus se manifestaram na restauração da mulher pega em flagrante adultério, quando os escribas e fariseus apresentaram a acusação contra a mulher, que trouxeram e colocaram junto de Jesus ali no meio do pátio do templo. Então, em segundo lugar, exatamente a bondade e a misericórdia de Deus que manifesta nesse momento, quando aqueles homens chegaram e colocaram a mulher diante do Senhor Jesus. Por quê, meus irmãos? Porque ela estava diante do Salvador, ela estava diante do Filho de Deus. Não era de qualquer um, era de uma pessoa especial, única, Jesus. Vemos nisso a manifestação da bondade e da misericórdia de Deus com aquela mulher. Você já sentiu na tua vida isso também? Quando Deus, de uma maneira ou outra, coloca Cristo no momento difícil da tua vida, para te ajudar naquele momento. O Senhor faz isso. Deus fez isso com aquela mulher, usando a trama dos fariseus, a trama dos escribas. Deus usa para aquela mulher ter misericórdia, porque Deus queria restaurá-la, não queria que ela permanecesse no pecado, mas queria livrá-la do pecado e dar a ela uma nova vida. O texto nos diz: então os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Ora, Moisés nos ordena na lei que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Meus irmãos, tudo na história desta mulher dá-nos a entender que foi preparado. Tudo nesse episódio desta mulher, que nós não sabemos exatamente quem seja, a Bíblia não diz o nome dela, não diz a origem, não diz a família, diz que era uma mulher. E nisso nós podemos ver uma representação da bondade e da misericórdia de Deus para todas as mulheres de todos os tempos. Tudo nessa história nos indica que foi uma trama preparada. Podemos afirmar que aqui certamente tinha a artimanha do diabo. É muito provável, meus irmãos, que aqueles homens convenceram, ou até mesmo pagaram para algum homem ir ter relação íntima com essa mulher, de maneira que eles pudessem flagrá-la e prendê-la e deixar o indivíduo que também cometeu o delito do adultério que fosse embora e ficasse fora do crime. É um detalhe importante observar. Houve todo um clima de malandragem nisso. Apresentaram a Jesus apenas a mulher, não apresentaram o adúltero. Os irmãos percebem onde estava a cilada armada contra Jesus. Os irmãos vão perceber. Notemos o propósito que estava por detrás da ação de justiça, entre aspas, porque ali eram escribas e fariseus fazendo justiça, mas justiça entre aspas, meus irmãos, justiça enganosa, mentirosa. Diz o texto: isto diziam eles, tentando-o para terem de que o acusar. Fizeram isto, levaram a mulher lá, disseram aquelas palavras para ter com que acusar a Jesus. Porém eles não trouxeram o homem que adulterou com ela. Eles dizem a Jesus: ora, Moisés nos
somente isso. Uma das coisas, meus irmãos, que nós temos que estar espertos nessa vida é com as meias verdades, porque meia verdade é mentira. Eles estavam mentindo, usando a lei para mentir a Jesus, para, atrás dessas palavras, caçar Jesus de alguma maneira para o acusar. O que é mencionado no verso 5 está em Levítico capítulo 20, verso 10. Levítico 20, 10. Porém, com um acréscimo que foi omitido por eles. Eles omitiram ao falar com Jesus. O homem que adulterar com a mulher do outro, sim, aquele que adulterar com a mulher do seu próximo, certamente será morto. Tanto o adúltero como a adúltera. Então não era só a mulher que era para ser apedrejada, teria que trazer um homem. Por isso eles armaram essa cidade a Jesus, porque se Jesus a condenasse, eles teriam com o que acusar Jesus. Em Deuteronômio 22, meus irmãos, se um homem for encontrado deitado com mulher que tenha marido, morrerão ambos. Homem que se tiver deitado com a mulher, e a mulher, assim exterminarás o mal de Israel. Deuteronômio 17, 7. A mão das testemunhas será a primeira contra ele, para matá-lo. Depois a mão de todo o povo, assim exterminarás o mal do meio de ti. Então os irmãos vão ver que a acusação era até muito pior para o homem, mas eles omitiram isso da lei. E em Romanos capítulo 2, verso 10, o apóstolo Paulo diz: portanto, és inexcusável ao homem, qualquer que sejas, quando julgas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas o outro, pois tu que julgas pratica o mesmo. Então o apóstolo Paulo ele está dizendo exatamente que o indivíduo que condena ele tem que ser alguém ausente desse tipo de culpa ou de qualquer culpa. Ele não pode condenar alguém estando no mesmo pecado. E era o que estava acontecendo ali naquela acusação. Eles estavam mentindo a Jesus, e ainda mais eram homens que deveriam ser condenados. Ao ouvir a acusação, meus irmãos, o Senhor não demonstrou nenhuma surpresa, nenhuma. Pelo contrário, ele se inclinou e começou a escrever no chão com o dedo. O Senhor, em seu espírito, sabia de toda a trama daqueles indivíduos. Jesus ali mostra para nós que ele sabia ler e escrever, porque só sabe escrever quem sabe ler. Jesus não estava riscando no chão. Alguém diz que o Senhor Jesus estava escrevendo uma poesia, enquanto os acusadores estavam ali em pé, insistindo para que ele respondesse para eles. Jesus escrevia no chão com o dedo. O Senhor em seu espírito sabia de toda a trama. Verdadeiramente não estavam buscando fazer justiça, mas enlaçar o Senhor Jesus numa falta contra a lei estabelecida por Deus através de Moisés. Mas a palavra diz que Jesus, porém, inclinando-se, começou a escrever no chão. O Senhor não deu a mínima atenção àquela acusação deles. O Senhor simplesmente curvou-se a escrever no chão, e eles ficaram insistindo. Meus amados, certamente que essa mulher seria condenada, mas ali estava o Senhor Jesus. Ali estava alguém que representa a bondade e a misericórdia de Deus, para ministrar a ela. Como é bom quando nós podemos ter Cristo para ministrar nas nossas vidas, nos momentos de crise, nos momentos de insegurança, no momento em que nós não sabemos realmente como agir.
ali estava Jesus, manifestando a bondade e a misericórdia, ministrando a ela esta graça. Em terceiro lugar, meus irmãos, a bondade e a misericórdia de Deus em Cristo Jesus se manifestaram na restauração da mulher que fora pega em flagrante adultério. Como eu disse aos irmãos, nós temos que entender que esse flagrante adultério muito provavelmente foi uma armação. A mulher teria sido uma vítima. Os escribas e fariseus armaram aquilo, e ela agora estava sendo submetida a um ato de justiça, entre aspas, não para o condená-la ou livrá-la, mas para acusar Jesus. O problema era contra o Senhor Jesus, não era contra a mulher. Ela ia ser vítima mesmo, mas eles pretendiam era levantar uma acusação contra o Senhor que pudesse condená-lo por não cumprir a lei de Moisés. Então nós vemos essa bondade e misericórdia de Deus na segurança de Jesus, de que não há um justo nenhum sequer. Meus irmãos, quando Jesus se levantou, após aqueles homens insistirem, Jesus estava seguro do que ele iria dizer, porque o pecado, a norma do pecado, envolve toda a humanidade, todo homem, todo tem pendor do pecado, e nós só nos livramos do pendor do pecado, meus irmãos, graças à presença de Cristo em nossas vidas. Isto é atenuado e nos dá a possibilidade de não vivermos pecando sempre, estarmos livres deste pendor, desta força terrível da carne do pecado. O texto diz mais: como insistissem em perguntar, ergueu-se e disse-lhes: aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire uma pedra. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. O Senhor Jesus, meus irmãos, conhecia os corações dos homens, como eram corações falsos, maliciosos, maldosos, e como eram contaminados pela natureza do pecado de Adão e Eva, e sabia que os judeus levavam muito a sério quando eram esclarecidos sobre algum ponto em que erravam. E aqueles homens estavam errando. E o que é mais importante, meus irmãos, que certamente fariseus e escribas deveriam ser os três, quatro, que reuniram homens do povo e trouxeram ali. Aqueles homens também iam ser vítimas da maldade desses indivíduos, porque iriam fazer uma falsa justiça. O apóstolo Paulo diz aí em Romanos, capítulo 3, verso 10: como está escrito, não há um justo, nem sequer um. Jesus tinha absoluta segurança quando levantou-se e disse: se alguém não tem pecado, que atire a primeira pedra. Havia segurança no Senhor a fazer isso. O Senhor Jesus os conhecia muito bem. João capítulo 2, verso 24: mas o próprio Jesus não confiava a eles, porque os conhecia a todos. Essas palavras, aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire uma pedra, trazendo para o âmbito da igreja, não devem ser tidas como uma justificativa de recusa do julgamento do pecado dentro da igreja, ou para tratar com leviandade o fracasso moral de cristãos professos. Agir assim é deturpar a atitude bíblica para com o pecado entre o povo de Deus. O modo da igreja tratar os pecados inconversos que estão fora dela, e seu modo de tratar os que estão dentro dela, vivem em pecado, em desobediência a Cristo, são duas situações diferentes. As Escrituras ensinam que o pecado cometido por aqueles que estão dentro da igreja
igreja não deve ser tolerado. Apocalipse 2:20. A palavra diz mais: tenho contra ti que toleras a mulher Jezabel, que se diz profetiza. Ela ensina e seduz os meus servos a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas a ídolos, mas sim repreensão e reprovação severas. Então o Senhor condena aquela atitude e mandou retirar aquela mulher do meio da igreja. Então a palavra do Senhor diz que essas coisas devem ser feitas dentro da igreja, mas dentro de um clima de verdadeira graça e compaixão, em último caso, em não havendo arrependimento e havendo rejeição da igreja, do povo da igreja, do aconselhamento. Mas caso contrário, Deus quer a restauração. Por esta segurança espiritual de Jesus foram manifestos ali, em prol daquela mulher, a bondade e a misericórdia de Deus para com ela. A bondade e a misericórdia de Deus, em quarto lugar, se manifestam quando as consciências dos acusados da mulher os acusou contundentemente. Há alguém que diz que quando você aponta o dedo para alguém, tem 3 dedos apontando para você. Então a gente não deve acusar as pessoas inconscientemente. Devemos sempre ter misericórdia. A palavra diz: quando ouviram isso, foram saindo um a um, a começar pelos mais velhos até os últimos, e qual são Jesus e a mulher ali em pé. A consciência de pecado na mente daqueles homens resultou da bondade e da misericórdia de Deus para com eles e para com a mulher. Entende, meus irmãos? Eles também, aqueles homens, exceto os fariseus e os escribas, os demais, foram alvos da bondade de Deus ali. Por quê? Porque eles estavam sendo inocentes úteis, estavam sendo usados nas mãos dos escribas e dos fariseus, que os estavam levando a cometer um homicídio para a mulher, matando a mulher, porque ela foi livre de uma morte cruel. Ela foi livre de uma morte cruel. Era o que eles iam fazer. Eles iam cometer um homicídio, sendo usados por aqueles escribas e fariseus para fazer uma pseudo-justiça, uma justiça entre aspas, criada por eles mesmos, de maneira tal que se fosse confrontar com a lei, se Jesus concordasse, eles iriam acusar Jesus, porque ali só estava a mulher e não o homem também para ser julgado e condenado. Então vemos também, meus irmãos, em quinto lugar, que a bondade e a misericórdia de Deus em Cristo Jesus se manifesta na restauração da mulher pega em flagrante adultério, quando o Senhor lhe ministra o perdão. Então, erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém senão a mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Disse-lhe Jesus: nem eu te condeno, vai e não peques mais. Também, meus irmãos, vemos a misericórdia e a bondade de Deus para com aquela mulher. Quando o Senhor Jesus lhe instrui quanto ao comportamento do seu viver futuro, vemos uma mensagem completa do amor e da misericórdia de Deus para aquela mulher, para os pecadores em geral, para nós. Quando o Senhor então fala sobre o viver futuro dela, respondeu-lhe: ninguém, Senhor. Disse-lhe Jesus: nem eu te condeno, vai e não peques mais. A força da língua grega diz: vai e não continues a pecar, cessa o pecado, porque agora ela devia viver uma vida diferente, uma vida para com Deus, uma vida livre de todas essas coisas, para a glória do Senhor, meus irmãos. Vamos concluir a nossa mensagem. Este episódio da mulher adúltera mostra a misericórdia de Deus, a seriedade com que Deus trata o pecador. Deus perdoa o pecador e salva em Cristo Jesus,
mas esse tem que atender a voz do Senhor para o seu futuro e não viver mais uma vida de pecado. Como nós aplicamos isso? Recebemos para nós tanto a misericórdia de Deus quanto a sua seriedade no tratamento do pecado. Nós recebemos então esta graça maravilhosa, esta graça que só Deus pode realmente dar para nós. Recebemos o perdão dos nossos pecados e também a seriedade com o qual devemos viver depois desse perdão, da conversão, quando nós vivemos com Cristo Jesus, nosso Senhor, vivemos uma vida em retidão na presença do Senhor. Como nós poderíamos apelar aos corações? Meu irmão, minha irmã, se você está em pecado, é preciso arrepender e receber a misericórdia, a bondade do Senhor. Pedir o perdão, falar com Deus e ter um propósito no seu coração de não pecar mais, cessar o pecado. E nós temos certeza, meus irmãos, que aquela mulher ouviu o conselho de Jesus, porque não aparece nos 4 evangelhos nenhum momento que o evangelista volte a esta mulher e diga qualquer coisa sobre ela. É porque ela seguiu os conselhos de Jesus ali, e a bênção que ela recebeu em ser revestida da bondade, da misericórdia de Deus e ser perdoada, certamente ela passou a levar uma vida santificada e uma vida com a presença do Senhor no coração dela. Nós louvamos a Deus, porque nós vimos aqui a onisciência do Senhor. O Senhor sabe as intenções dos corações. O Senhor sabe quando as pessoas estão com uma intenção ruim por trás de atos aparentemente bons. Os escribas e fariseus certamente estavam querendo demonstrar que cumpririam a lei de Deus, o ato bom, mas era uma falsa. Também vemos aqui que o Espírito de Deus dirige todas as coisas, levando o Senhor para o pátio de Jerusalém, aonde ali seria ministrada a bondade e a misericórdia de Deus para com aquela mulher e para com as nossas vidas. Deus sempre tem feito isso, ministrado sobre nós a sua bondade, a sua misericórdia, embora muitas vezes não mereçamos. Deus continua a nos abençoar. O melhor que podemos fazer, meus irmãos, é procurar, de uma forma ou de outra, ser merecedores da bondade e da misericórdia de Deus. Talvez nunca alcancemos esta graça completamente, mas pelo menos sentiremos que estamos honrando a Deus com uma atitude de uma vida o mais santa possível diante do nosso Deus. Que esta passagem traga para nós esses ensinamentos maravilhosos e que nós possamos confiar sempre na graça e na bondade do nosso Deus até o fim, porque é por ela que veio a nossa salvação, é por ela que nós podemos fazer a manutenção da nossa salvação, é por ela que nós entraremos no céu, é pela bondade e pela misericórdia de Deus que nós chegaremos lá. Amém? Que Deus nos abençoe.